Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. E olha só, a pandemia fez a expectativa de vida da população de São Paulo cair pela primeira vez desde 1940. Segundo dados da Fundação SEAD, Sistema Estadual de Análises de Dados, em 2020 a estimativa ficou em 75 anos. Em 2020, a esperança de vida ao nascer no estado foi de 75 anos e 4 meses, um ano a menos que em 2019, quando ficou em 76 anos e 4 meses. Para a SEAD, o rápido aumento dos níveis de mortalidade com a expansão da pandemia da Covid-19 em todo o território paulista afetou diretamente os padrões demográficos de longevidade conquistados. O patamar atual de vida média foi o mesmo observado há 7 anos, entre 2012 e 2013. A estimativa é calculada a partir da quantidade de óbitos de uma região, de quantos anos em média uma pessoa nascida hoje deve viver, caso as estatísticas de mortalidade não se alterem no decorrer da sua vida. Como em 2020 a mortalidade no estado de São Paulo aumentou 12% por causa da pandemia, isso teve um impacto direto no cálculo da esperança de vida ao nascer. Segundo a Fundação SEAD, a perspectiva de vida desde 1940 sempre aumentou, mesmo em anos com registro de alta na violência ou com o aparecimento da AIDS. Outro efeito da pandemia foi fazer a diferença na esperança de vida entre homens e mulheres voltar a aumentar. As mulheres chegaram a ter uma esperança de 9 anos a mais que os homens, já que o impacto das mortes violentas é maior entre homens jovens. Agora, a esperança de vida ao nascer das mulheres é 6 anos e 7 meses mais alta que a dos homens. O governo de São Paulo atualizou hoje o cronograma de vacinação no estado. Motoristas e cobradores de ônibus vão ser vacinados a partir do dia 18 de maio. Já a vacinação de funcionários do metrô e da CPTM começa em 11 de maio. Pessoas com síndrome de Down, pacientes transplantados e pacientes renais em diálise com idades de 18 a 59 anos serão vacinados a partir do dia 10 de maio. A imunização de pessoas com 64 anos foi antecipada do dia 29 de abril para 23. Já a faixa dos 63 anos começa a ser imunizada no dia 29. E ficou para o dia 27 a instalação da CPI da Covid-19 no Senado. Na primeira reunião, devem ser escolhidos o presidente e o vice-presidente do colegiado. A convocação da primeira reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid foi confirmada pelo senador Otto Alencar, que também vai conduzir a eleição da mesa. No encontro, os 11 membros titulares devem eleger o presidente e o vice-presidente do colegiado. A maior parte dos integrantes da CPI já fechou acordo para que a presidência fique com Omar Aziz e a vice-presidência com Randolph Rodrigues, que é um dos autores do pedido de criação da comissão. A CPI da Covid foi criada para investigar ações do Executivo, estados e municípios durante a crise sanitária. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, assinou um ato com as regras específicas para a reunião de instalação da CPI. As normas levam em conta o grave momento da pandemia no país. Com isso, os senadores vão poder participar das discussões de forma virtual, mas para a eleição do presidente e do vice, os integrantes da CPI devem comparecer ao Senado. Algumas urnas vão ser colocadas do lado de fora do plenário e na garagem do Senado, para a modalidade drive-thru. Após a instalação, vai caber ao presidente da CPI e seus integrantes definir como o colegiado deve funcionar. E nos destaques internacionais, a Espanha decidiu estender a restrição de viagens do Brasil e da África do Sul até 11 de maio. Esta é a 6ª prorrogação desta medida aplicada desde 2 de fevereiro para prevenir as variantes do coronavírus procedentes dos 2 países. Devido à restrição, apenas cidadãos espanhóis, andorranos e estrangeiros residentes na Espanha e Andorra podem voar ao país. A viagem também é permitida aos passageiros em trânsito internacional que não compõem o espaço europeu Schengen, com uma escala inferior a 24 horas. As variantes brasileira e sul-africana preocupam a Espanha e outros países europeus por serem mais transmissíveis e pela hipótese de que as vacinas que são aplicadas sejam menos eficazes contra elas.
No caso dos passageiros procedentes do Brasil e da África do Sul, a Espanha impõe também uma quarentena na chegada, uma medida recentemente prolongada até 3 de maio. A quarentena, de 10 dias no geral, ou de 7 se for apresentado um teste PCR negativo, também é obrigatória para passageiros procedentes de outros 10 países, entre eles Peru e Colômbia. A Espanha é um dos países europeus mais afetados pela pandemia e soma até o momento mais de 77 mil mortes pela Covid-19. Um acordo entre o governo venezuelano e o Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas vai disponibilizar alimentos a milhares de crianças. O programa vai proporcionar comidas escolares nutritivas a meninos e meninas, particularmente nas escolas de educação pré-escolar e especial. Quiero agradecer el esfuerzo que se ha hecho por este paso que estamos dando, firmando. Quero agradecer o esforço feito por este passo que estamos dando, assinando este acordo para levar adiante programas de apoio alimentar, assistência alimentar a meninos e meninas da educação básica. A los niños y niñas de la educación inicial. O orçamento anual previsto é de 190 milhões de dólares, o equivalente a mais de R$1 bilhão, e faz parte do Plano de Resposta Humanitária para a Venezuela das Nações Unidas. A operação vai beneficiar até 185 mil crianças até o final do ano e espera proporcionar refeições diárias a 1,5 milhão de estudantes até o final do ano escolar 2022-2023. A Venezuela está na pior crise econômica da história do país, com hiperinflação, 7 anos de recessão e sanções financeiras encabeçadas pelos Estados Unidos para tirar Maduro do poder. A defesa do opositor russo Alexei Navalny denunciou nesta terça-feira que ele não está recebendo atendimento médico na prisão, onde faz uma greve de fome há 3 semanas. A equipe médica do crítico de Vladimir Putin não foi autorizada a vê-lo. A denúncia foi feita pela advogada do opositor russo que o visitou na prisão e pediu que fosse transferido para um hospital civil de Moscou. A chanceler alemã Angela Merkel falou sobre a situação do opositor. No momento, estamos muito preocupados com Alexei Navalny. O governo alemão está trabalhando junto a outros para garantir que ele receba cuidados médicos adequados. Estamos muito preocupados aqui, tentando fazer com que nossa influência seja sentida. Mais cedo, autoridades russas impediram que vários profissionais da saúde, incluindo a médica pessoal de Navalny, entrassem no centro penitenciário. O militante anticorrupção foi levado na segunda-feira para uma unidade médica do complexo penitenciário em Vladimir, grande cidade ao nordeste de Moscou. Familiares e médicos afirmam desde o fim de semana que o opositor está em risco de morte. Alexei Navalny parou de comer em 31 de março em protesto contra as condições de sua detenção. Ele acusou a administração penitenciária de rejeitar seu pedido de visita de um médico. Ele sofre de dupla hérnia de disco e perda de sensibilidade nos braços e pernas. O inimigo número 1 do Kremlin foi detido em janeiro ao retornar à Rússia após 5 meses de recuperação em um hospital da Alemanha por um envenenamento que atribuiu ao presidente Vladimir Putin. Ele foi condenado a 2 anos e meio de prisão por um caso de fraude de 2014, que considera uma manobra política. E para encerrar, o diretor da Agência Espacial da Rússia afirmou que o primeiro módulo para a nova estação espacial do país já está em construção. O anúncio foi feito em um aplicativo de mensagens. No aplicativo de mensagens Telegram, o diretor da Agência Espacial Russa Roscosmos declarou que o primeiro módulo básico para a nova estação orbital já está em construção. O anúncio foi feito depois de declarações contraditórias de autoridades russas sobre os planos para o setor espacial. O vice-primeiro-ministro Yuri Borisov sugeriu no domingo que Moscou abandonaria a Estação Espacial Internacional em 2025 para se concentrar na construção da própria estação. A Roscosmos afirmou que a decisão será tomada depois de 2024 com base no estado técnico da estação. E essa edição fica por aqui. Mais informações daqui a pouco às 5 da tarde com Maria Alice Dias. Ótimo dia para você!